E a minha galera, podcast Aula está no ar, sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que nunca falta. Hoje você vê que eu tô solto, né? Abandonado, sozinho. Depois o RH vai entrar em contato com quem de direito para saber o que foi que aconteceu, para eu estar aqui sem os meus companheiros de bancada, mas aí não quer dizer que o episódio vai ser mais ou menos, muito pelo contrário, porque o tema é top, tá na crista da onda. A gente vai falar hoje sobre adultização e outras questões que envolvem direito digital aqui. Para tanto, eu trouxe Fará Diniz, advogada, influenciadora. Fará, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Rafael. Prazer estar aqui. Espero que possa contribuir para os colegas, para as pessoas em geral, como é que elas podem lidar com essa nova dinâmica do direito digital, direito de crianças e adolescentes. Vamos lá. Bom, eu vou aproveitar, galera, que antes de começar, eu estava batendo um papo com o Fará aqui e a gente acabou falando um pouco do histórico dela e eu acho que é importante determinados pedaços do que a gente conversou que a gente traga para um aqui, que foi falado no off, porque mostra muito a dinâmica do que fez Fará chegar até essa atuação que ela tem hoje e fala também um pouco sobre o tema do que a gente quer tratar aqui. Fará, você me disse que você começou, não vou nem falar a parte da época que você fez faculdade de enfermagem, vou pular logo para a parte da comunicação. Você começou trabalhando com o que seria, digamos, a atividade do influenciador digital hoje, mas que na época nem se chamava desse jeito, tinha outro nome, né? Vamos começar por aí, me conte. Exato. Pulando a enfermagem, né? Uma primeira formação não atuante, mas eu comecei a trabalhar com mídias digitais num tempo em que ainda nem se era no Instagram. Ainda falava em blog, mas eu comecei a atuar no Instagram. Então, contando para o dia atual, contamos 10 anos trabalhando com mídias digitais, com a comunicação, como influenciadora. E aí, entrando no universo do direito, foi para entender. Você era blogueira. Era blogueira. Na época era blogueira. Exatamente. Do jeito que todo mundo hoje utiliza como termo pejorativo, é verdade. Posso lhe dizer que era no melhor dos termos, porque era ganhando dinheiro. E na época não tinha outro nome, não tinha influenciador, não tinha nada, né? A atividade era ser blogueiro, realmente. Era ser blogueiro, era. Muito bem. E você fazia, você levava essa comunicação, esse conteúdo em que área? Era mais na área da moda, entretenimento, então, tipo, situações que aconteciam na cidade, era uma cidade do interior, lá no Rio Grande do Norte, sou do Rio Grande do Norte, mas moro em Salvador já tem um tempo. E eram situações, coisas que iam acontecer, mas era muito também de como funcionava o mercado do varejo, né? Do varejo, das lojas, das coisas. Era mais no sentido de comunicar como era que as pessoas utilizavam ali, sei lá, um óculos, uma roupa, um sapato, uma bolsa. Era na área da moda, né? E nesse momento aí você ainda não tinha contato nenhum com o mundo do direito? Nada. Foi no final da enfermagem que eu já me entendi ali do que eu gostava de fazer, que era a área da comunicação. Então, eu fui para esse lado. Só que era outros tempos. A gente nem tinha stories no Instagram, imagine. Sim, eu nessa época nem Instagram tinha, então... Pois é. Mas daí eu parti para essa parte da comunicação até casar e vir morar em Salvador. E aí aqui eu passei um tempo lifestyle até que eu voltei com um projeto social chamado Florescer, onde eu levava informações de autocuidado, de autoconfiança para mulheres, inclusive mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive, né? Mulheres em situações de vulnerabilidade em vários aspectos, e prestava orientações para elas, sejam psicológicas, sejam da área do direito ainda estudante. Então eu fui fazendo essa comunicação. Nessa época aí você já estava na faculdade? Eu já estava na faculdade de Direito. Tá. E daí eu passei a comunicar dessa forma. E foi um grande boom, né? Porque daí eu fiz... Pode falar marcas? Aqui? Pode, vamos. Eu não tinha patrocínio nenhum, fica então... Lancei o Peugeot 208 em Salvador, aquele carro azul mesmo. Passei um mês com o carro, lancei, fiz várias publicidades mesmo para lojas, para marcas, para empresas. Só que foi num momento em que era a pandemia e aquela crise de identidade chegou em todo mundo, né? De várias formas distintas. Verdade. Então, foi um momento em que você tentava entender, assim, a que você veio esse mundo. Foi mais ou menos por aí. A que você veio. Eu fazia com tanto trabalho, tanto estudo, tanta coisa que eu consigo vivenciar nesse universo. Porque eu tô aqui, nesse lugar, apenas. Acho que eu preciso fazer um pouco mais. Expandir, porque aí, como eu disse, não tenho nenhum problema em utilizar para a área da moda. Acho que todas as áreas são importantes, existe público para todas as áreas. Não é juízo de valor, não. É só uma questão Exato, era uma questão que não... Exatamente, não fazia sentido para mim. Então, foi um momento em que, durante a pandemia, eu e meu marido conversamos e tivemos a oportunidade de ir para fora do país. E aí, a gente foi estudar... Seu marido é da área do direito. Ele é defensor público. Tá.
do estado da Bahia. E daí ele foi fazer mestrado, e eu até então ia fazer uma graduação sanduíche, que faltava 1 ano para terminar a graduação em Direito. E aí, agravou a pandemia, o edital foi cancelado. Eu fiz, e agora? Já estava tudo certo para o meu marido. Eu fiz, e agora? Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida lá? E aí você foi mesmo assim. Aí foi, assim, novamente, todas as crises de identidade possíveis, mas eu fiz, vamos, né? Já estamos aqui, vamos. Não sei o que me espera, o que me aguarda. Mas, estando lá, eu comecei a entender esse novo universo que era o do direito digital. Por quê? Como eu disse, as coisas mudaram. E eu já estava imersa nesse universo que era o universo digital há muitos anos, né? Então, Antes mesmo do direito, na verdade, você já antes do tinha... direito. Então, eu já conhecia vários caminhos, só que estavam começando outros caminhos em relação ao direito, que envolvia tanto problemas com a conta que caiu, que foi Sim, hackeada, os sim. golpes digitais, que ainda hoje todos eles acontecem, né? E eu comecei a estudar bastante sobre essa área e participar de vários cursos. Aí aconteceu o auge da situação toda. Eu estava estudando toda essa área do direito digital e fazendo pós-graduação na área, à distância, e aí eu engravidei. No meio do negócio. No meio, estava estudando tudo, engravidei. E aí foi uma situação tão fora do comum que acabei precisando entender esse novo universo. Primeiro que eu não tinha essa ideia de que seria mãe. Aqui corta, inclusive, para que não podia ser. Não podia ser mãe, Sim. já tínhamos exames aqui comprovando que não podia ser mãe, nós, enquanto casal, não podíamos ter filho por meios naturais. E aconteceu. Eu fiz, sim, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí, nesse momento, muitas coisas na vida se modificaram. Então, eu passei a estudar essa área e foi onde eu entendi sobre a mudança, os aspectos culturais que envolvem o Brasil e que envolvem a Europa. Inclusive porque temos aspectos históricos envolvidos. Dentro da Europa é um aspecto muito mais privado, eles cuidam muito bem da privacidade. Então, filmar, fotografar qualquer pessoa, mas sobretudo crianças, é crime. Aqui não é assim, mas é crime. Então, imagina, você pode chamar o policial e a pessoa vai presa por causa disso, assim. Não é uma coisa qualquer, a gente está falando de uma coisa muito séria. Por quê? Eles passaram por um período de ditadura que levou a, por serem identificados, eles tinham realmente restrição de várias formas distintas, a gente já conhece essa história, Sim. né? E aí, dentro do Brasil, não, a gente tem uma cultura de exposição. Sem Demais nenhum até, né? juízo de valor nesse Não, sim, aspecto, sim. mas a gente tem uma cultura de exposição. Então, diferente da Europa, a gente tem uma cultura de exposição. Então, eu precisava entender esse universo passeando enquanto eu estava lá, a gente morou quase 2 anos lá. Então, quando eu engravidei, que eu fui entender esse universo do direito digital, voltado para a criança e adolescente, que eu pensei, agora eu preciso proteger minha filha. Ela nasceu lá, tem dupla nacionalidade, então como é que eu vou fazer em relação ao direito aqui? Porque eu não quero enfrentar nenhuma dessas questões também. Só que era na perspectiva de protegê-la. Só que foi nesse momento em que eu fiz o que está acontecendo aqui. Porque essas informações, que são tão graves e sérias, e a gente vai discutir agora ao longo do podcast, por que essas informações não estão para as famílias, não está na casa de uma mãe, na casa de um pai, seja no Brasil, seja na Europa, em vários lugares. A gente sabia que não estava chegando para o público final. Então, eu utilizei da comunicação naquele momento para levar essas informações para as famílias, e foi aí onde foi o grande boom, porque as pessoas realmente não faziam ideia das coisas que eu estava comunicando. Fosse pelo Roblox, fosse por várias coisas, assim, comunicações de abusadores online a nível nacional, internacional. Então, foi um estrondo, assim, na internet em relação a isso, porque foi esse incômodo muito grande, assim, de ver que a situação estava academicamente falando, mas ela não estava para quem precisava, de fato. É um turbilhão de informação inicial que você traz assim, e pra mim, que sou de uma outra geração, isso fica. Eu imagino que se você se sentiu assustada porque você estava prestes a ser mãe, o pessoal da minha geração é mais assustado ainda por não ter o mesmo trato com a coisa digital que você, por exemplo, tinha já desde de antes, né? Então, conforme você vai trazendo as coisas aqui, eu vou internamente me assustando com as informações, mas eu vou transformar tudo isso em pergunta. E aí você trouxe aqui essa ideia de ignorância geral, do público em geral, digamos assim, em relação a muitas dessas coisas que você passou a ter contato e acompanhou e estudou. E, em paralelo, a gente hoje está divulgando aqui um episódio de um podcast para falar sobre adultização. Uhum. E foi um tema que começou a ser tratado tem algumas semanas para cá,
um grande boom, uma viralização, um interesse súbito de todas as classes sociais, de todas as atividades profissionais, o Congresso Nacional querendo legislar sobre o tema. Mas me parece que é uma coisa que para você é conversa velha. Por que que isso, a adultização, eu queria começar com essa pergunta. Dentro da sua esfera de conhecimento, ela é o grande problema do digital em relação à criança e adolescente? Ou a gente tem coisa muito pior do que isso lá? A adultização foi apenas o nome intitulado para atravessar uma grande parte do submundo da internet. E ele não chegou em todas as camadas. Ah, tá. Então, na verdade, se tratou ali de algumas coisas, Quero te mas ainda dizer, assim... quando você fala conversa velha, é mesmo. É velha não só para mim, mas é velha dentro de todos os órgãos, dentro do governo, dentro das casas legislativas. Já existiam projetos de lei, já existiam várias maneiras de tentar respaldar e proteger crianças e adolescentes. Mas, infelizmente, a gente lida com pautas que, se não forem midiáticas, elas não recebem a devida atenção. Verdade. Então, na verdade, uma iniciativa de se legislar agora é só uma repetição, porque isso já estava acontecendo. Já existiam projetos que provavelmente estavam lá Já. congelados, engavetados em algum lugar. Já estavam engavetados, tanto que existem eles de 2023, existe trato sobre o assunto de 2021, de muito antes, e na Europa nem comento, assim. Sim. Porque se a gente acompanha os aspectos legislativos europeus, em grande parte, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio do Regulamento Geral de Proteção de Dados, quando a gente importa, né, quando a gente traz para dentro do nosso país essa legislação, a gente já sabia que existia o universo de crianças e adolescentes. Mas onde é que ela enfraquece? Quando a gente não tem o órgão regulador aplicando, de fato, a responsabilização. Então, todo mundo vai fazendo. Primeiro, tem aspecto cultural, como eu já mencionei. Sim. Mas, segundo, porque, de fato, elas não são responsabilizadas pelas coisas que vão fazendo. Então, vão desde os órgãos fiscalizadores, os órgãos que são fiscais, de algum modo, e protegem a infância, até tudo que você possa imaginar de universo digital que conhece, que lucra, que explora mesmo crianças e adolescentes. E explora em vários níveis. Então, a gente está falando aqui desde a exploração da imagem, com o conteúdo gerado sendo publicizado, gerando contratos. Que é mais o foco do que está acontecendo nas últimas semanas em termos de discussão, né? Que aí a gente discutiu essa parte, tanto tem a exposição dos próprios pais, teve a exposição que ele levou até a prisão, né, do Ítalo Santos, porque ele levava de uma maneira sexualizada, mas não só. Existe essa exploração também pelas marcas. Então, elas vão lá e fazem a publicidade contratando pessoas que vão publicizando conteúdos de crianças e adolescentes. Mas a maioria desses conteúdos, a gente sabe a quem serve. A grande maioria desses conteúdos alimentam redes internacionais de pedofilia. É mesmo? É. Mesmo você fala qualquer tipo de conteúdo que tenha com infantil e com de adolescente? Eu vou te falar, Rafael, que existe um viés que é pegar essa imagem aqui. Existe um outro que é colocá-la dentro de um contexto. Se você faz a foto, faz de conta, eu não sei quantos filhos você tem, mas faz de conta que você tem 2 filhas, ou uma filha e um filho. Certo, eu tenho 2 filhas. 2 certinho. filhas, tá. Ok. Elas duas estão lá, abraçadas, abraçadas assim, de biquíni na praia, para você é a coisa mais normal do mundo. Elas duas abraçadas dentro de um pack, que é como eles chamam quando eles vendem, dentro de um pack, com várias outras imagens, da criança de perna aberta, da criança só de fraldinha, da criança suja de açaí ou de picolé, da criança chupando picolé. Pode imaginar agora, com o imaginário adulto, o que isso significa. Então, de fato, a gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo, inclusive nós pais, publicizando a imagem de crianças e adolescentes. Então, a adultização é nomear inicialmente para se dar visibilidade a algo que é muito mais complexo e profundo. Muito mais. É porque, do jeito que você está explicando aí, quando a gente vai para inclusive o acesso indevido de crianças e adolescentes a determinados tipos de conteúdo, de um jeito ou de outro, tu vai acabar se encaixando nessa questão de uma adultização, porque você está expondo para a criança um conteúdo que ela só deveria ter acesso ou nem quando fosse adulto, ou só quando fosse adulto, né?
Exatamente. Aí a gente já começa a falar de um outro termo. Ali eu tô falando do nível de exposição que começa pelos próprios pais. E aí eu falei da exposição já quando elas são já crianças, elas já estão aqui. Mas Sim. existe a exposição desde intraútero. Então existe a imagem 3D e aí a gente já viu, já participei de momentos em que havia a exposição que levou, inclusive, as partes íntimas da criança numa imagem 3D. Era Meu Deus do intraútero e céu, tem já umas coisas estava que não dá pra acreditar acontecendo num isso. negócio desse, não. Só que entende que nós estamos numa cultura da exposição, que pessoas que dominam o ambiente da internet vão lá e expõem todas as coisas da vida, elas passam sem perceber, porque já é uma coisa natural da vivência delas. Elas querem cada vez mais mostrar e isso é validado. O que que gera? Likes, engajamento, mais compartilhamentos e marcas assediando para patrocinar. Porque hoje, um dos conteúdos que mais existe monetização é o conteúdo de maternidade. Mas imagine, a que ele serve? Do jeito que você tá falando, eu tô ficando bem assustado, viu, Mica? A gente vai encerrar esse programa mais cedo, porque eu tô ficando. O negócio tá barreado pra mim aqui, viu? E ainda mais eu que tenho Duas filhas. duas meninas, É. realmente é. Mas eu vou levar a conversa um pouco para essa questão que foi mais debatida nas últimas semanas, até porque o grande público que assiste, me parece, e eu vou me colocar nesse meio, pouco informado sobre o que de fato aconteceu, sobre questões jurídicas que cercam isso daí. Uhum. E eu acho que é importante a gente ter justamente uma visão nesse sentido, né? Sim. Quando a gente fala da forma como foi apresentado, salvo engano, foi um influenciador que trouxe isso, Foi né? o Felca. Felca. Eu nem conhecia o tal do Felca, eu só conhecia o Felca porque eu sou consumidor. Uma das coisas que aparece muito na minha timeline, viu, Mika, é coisa de musculação. E aí esse Felca tava lá junto com os marombeiros participando de um projeto, seja lá que Zorra for, pra tomar conta da saúde dele e tal. Eu não sabia nem que ele existia até então. Ele era de uma bolha a qual eu não tenho nenhum tipo de acesso. Sim. Mas ele, inclusive, acredito que ele furou inúmeras bolhas a partir do momento que ele trouxe esse conteúdo pra frente. O que ele expôs ali foi uma forma de monetizar a imagem de crianças e adolescentes. Em um resumo bem tosco, seria mais ou menos isso. Não estou falando. Eu sei que é muito mais, você já falou, é muito mais do que isso, a adultização. Mas da forma com que ele trouxe a denúncia, era isso ou era além disso? Era além disso. Era porque ele vai descendo no submundo da internet até chegar em demonstrar que as próprias redes sociais auxiliam e alimentam, porque elas lucram com isso. Então a gente não está mais falando apenas de coisas alimentadas, sejam pelos adolescentes, sejam pelas famílias. A gente está falando dos próprios algoritmos e dominação da tecnologia que serve também a isso, de maneira intencional ou não. Não significa que elas saibam efetivamente para quem elas estão entregando, mas a partir do momento em que elas veem a pessoa passando mais tempo na plataforma, elas ganham mais dinheiro, elas oferecem mais publicidade, elas levam mais conteúdo para serem consumidos. E nós já temos, aqui a gente já tem mesmo dados concretos, de que quanto mais pele exposta, quanto menos roupa, e quanto mais imagem de criança, mais ela é impulsionada. Isso já é um dado que já está dentro dos aspectos de transparência que eles precisam emitir, e isso já foi alertado, já foi mencionado, mas doideira. não Você fala de chega. pele? Pele. Então, pessoas com menos roupa ganham mais likes. Esquecendo adulto, a criança, adolescente, falando de um adulto que tá com uma camisa normal ou uma regata, a foto de regata vai ser mais exposta do que... Vê que loucura é essa, rapaz? Que maluco. Por isso que o advogado não aparece, né, amiga? Todo empacotado de terno. Não vai pra lugar, ninguém quer ver porra nenhuma aquela galera. Não aparece nem um pedaço de pescoço. Rapaz, eu tô assustado, Fara, porque a gente já fez aqui alguns programas que tocam nessas questões de algoritmo e tal coisa. Inclusive, a gente não consegue ser distribuído quando isso acontece, os vídeos são subjugados pelo algoritmo, mas não é por isso que a gente vai deixar nunca de conversar sobre esses temas. Eu já tive já fui assustado algumas vezes aqui com essas questões relativas às redes sociais. Você agora está me dando mais um susto. Eu tento em algum determinado momento passar de uma visão a ter uma visão um pouco menos pessimista, mas está muito difícil. Porque perceba, se a própria ferramenta tecnológica
ela já atua com um viés em que essa adultização é, digamos assim, privilegiada, a gente tem muito pouca tábua de salvação nessa história, né? Como é que você enxerga que é possível evitar um problema como esse? E agora, falando, não estou falando como Rafael apresentador, advogado, professor, estou falando Rafael pai. Como é que você vê? A única forma de evitar é estar fora? É se abster de participar do universo digital? É isso? Vamos lá. A gente tem o mundo ideal e a gente tem o mundo possível. Certo. Quando a gente fala dos aspectos tecnológicos, novamente, a gente estava falando ali da exposição. Esse é um ponto. Exposição pelos pais, exposição porque foi assim. Mas a gente entra no outro universo que a gente ainda não entrou, que é a utilização das redes por crianças e adolescentes. Quantos bebês você conhece em que o pai ou a mãe já entrega o celular para almoçar, para jantar, para conseguir trabalhar, para participar de uma reunião? É possível a gente pensar nisso, de se abster desse ambiente? É complicado. Ele existe, ele é possível na sua visão? Ah, sim. Acha que consegue? Em que nível a gente consegue? Ou por quanto tempo a gente consegue? Ah, muito pouco, né? Entende? Eu tô falando assim, dentro de um esforço ativo de fazer esse tipo de você evitar esse tipo de contato, ainda assim você não vai ter um sucesso muito grande durante muito tempo. Então, entende que essa força é, de fato, desproporcional? Porque a gente realmente É. utiliza como estratégia, dentro do que a gente tem de positivo da tecnologia, para nos auxiliar. Como é que agora você vira essa chave e faz, não, isso é um problema? Não é fácil, não é uma equação simples. Por quê? A gente está falando de vários universos, mas imagina o universo de uma mulher que é mãe solo, que é muito corriqueira no Brasil e quem atua Sim. no direito de família sabe bem, em que ela é mãe solo, que precisa trabalhar, seja dentro ou fora do ambiente, e a única maneira de se comunicar com a filha dela, que ainda é criança, que está com outra pessoa, é através do celular. Como é que isso faz? Se são pais separados, como é que faz essa dinâmica? Como é que ela existe? Então, cortando para o universo possível, eu não identifico como se abster dessa possibilidade de ser algo palpável. Onde é que a gente equaliza ou equilibra um pouco mais? Exatamente no centro do debate que aconteceu e que, infelizmente, foi politizado, que é de regular redes sociais e ambiente digital para crianças e adolescentes. Isso é um recorte do que foi politizado, mas de muitos deles são do lugar do desconhecimento. Por que eu vou te apresentar isso? Saímos do Brasil. Faz de conta que você corta a bolha. Saímos do Brasil. No ambiente europeu, no ambiente nos Estados Unidos, no ambiente no Reino Unido, todos eles já existem regulamentação. Por que para o Brasil, que é o segundo país no mundo que mais consome redes sociais e internet, sobretudo se a gente está falando de um universo que é consumidor, crianças e adolescentes também entram Claro. nesses dados. Por que no Brasil não pode ser regulado? E que é o ambiente onde mais acontece exposição. Entende? É como se a gente estivesse falando assim, não, aqui não pode proteger não, não, aqui as coisas não funcionam não, não, aqui vai ser censura. Por que nos outros lugares não é censura? Por que nos outros lugares pode ser feito e elas realmente têm multas milionárias e bilionárias? O YouTube só teve o YouTube Kids depois de uma multa milionária que gerou, inclusive, a lei que nós temos, que é a COPA, a lei que protege crianças e adolescentes no ambiente digital, porque foi uma regulamentação necessária, porque via que eles estavam violando direitos de crianças e adolescentes. E essa força é desproporcional, porque a gente não tem esse acesso. E imagina, a gente está falando de Big Techs, elas têm acesso aos nossos dados no nível absurdo, de modo que elas conseguem antever nossos problemas de saúde, nossos problemas financeiros, nossos problemas de vícios, nossos problemas de saúde mental. Imagina do que a gente está falando. Agora imagina isso dentro do universo de criança e adolescente, a gente chama de pegada digital ou rastro digital. Imagina como é valioso para eles terem essas informações de crianças e adolescentes mapeados desde o útero até a vida adulta. Eles Assim, conseguem construir realmente todos os problemas para oferecerem soluções lucrativas. E durante o caminho eles também vão ganhando com isso. Então, qual é a maneira que a gente consegue minimizar um pouco? E agora é um papo realmente de profissionais, de pessoas atuantes na área do direito. Compreender que regras existem para
termos limites e orientação. Por quê? Porque isso nos dá segurança. A partir do momento em que elas são violadas é que se tem uma responsabilização. Então, o que é que se faz dentro da PL, onde a gente vai ter ali a responsabilização de redes sociais, a responsabilização de Big Techs? Regulamenta e deixa descrito, e que nada mais é do que uma cópia do DSA, da Lei de Mercados Digitais e de Serviços Únicos Digitais da Europa. E eu já estava lá quando estava sendo implementado, eu vivenciei e participei de todo o debate, a discussão que existia em relação a isso e como de fato seria aplicado. Quando a gente traz para o Brasil, por que a gente está falando de censura? Entende? Então, assim, infelizmente, nós temos um diálogo que ainda é muito superficial, que serve a uma população pouco conhecedora do que de fato está acontecendo com crianças e adolescentes. E esse é o lugar em que a gente precisa sair do universo politizado, sair mesmo do universo politizado, e entrar no universo de proteção da criança e do adolescente, porque a gente está falando das nossas futuras gerações. Zero esperança nesse sentido. Nos últimos anos, e provavelmente nos próximos também, pelo menos 2 ou mais, é muito difícil enxergar qualquer tipo de debate mais sério acontecer sem que um interesse político polarizado não influencie aquela discussão de um lado ou de outro. Pensar em situações benéficas para o corpo social como um todo, sem um viés político no Brasil de hoje, não existe. Então, talvez fosse o caso de alguma maneira, se buscar se aproveitar do viés político para que algo de bom fosse feito. Eu tenho falado sobre isso, inclusive, com muitos colegas que defendem alterações legislativas. O Código Civil está aí agora, em plena reforma, então é muito de tentar jogar com o que você tem, né? Exato. Olha, o que eu tenho, as ferramentas que eu tenho agora são essas, o que eu posso fazer com elas? Ou não vou fazer nada? Dentro dessa perspectiva, a adoção na Europa desse tipo de modelo trouxe de fato um controle efetivo, alterou de fato a realidade desse problema, ou é algo que... Porque sabe qual é a impressão que eu tenho? É que quando a gente criar um controle, a tecnologia cria um drible para esse controle. E aí vem um outro controle, lá que é outro drible, e assim a gente fica num ad infinito, né? Como é que é a experiência europeia nesse sentido? De fato, a gente você olha, você que é especialista, olha e fala assim, não, porra, houve uma mudança concreta, sim. Hoje eu consigo ver que crianças não têm acesso a determinado conteúdo. Hoje eu consigo ver como isso aconteceu de verdade. Te digo que aconteceu e continua acontecendo, porque eu desconheço se faz parte da sua realidade saber que o Instagram criou, por exemplo, um Instagram para crianças para adolescentes. Não. Não sabia, Não né? sabia. Assim como Acho que pouca controles gente parentais. sabe disso, viu? No controles parentais eu já tenho uma noção. Assim como o Uber também criou uma conta para adolescentes. Por que isso aconteceu? Graças à Lei de Mercados Digitais e Serviços Únicos Digitais na Europa. Por quê? Porque elas são hospedadas. Tem uma sede lá na Irlanda e tem uma sede nos Estados Unidos. A que nós atendemos, em regra, é a da Irlanda, que vai acompanhar a Europa. Então, a partir do momento em que existe esse regramento lá e eles precisam se adequar, eles passam a implementar no mundo inteiro. Então, nós temos, sim, muitos aspectos positivos, graças a essas legislações que já modificaram, já fizeram eles terem mudanças significativas a nível de proteção. Espirraram para cá essas coisas boas? Para tudo, porque aí eles colocam a nível mundial. O que é isso? Por exemplo, a conta antes era uma conta exclusivamente para adultos. O que eles criaram? Eles criaram uma barreira para nudez, eles criaram uma barreira em relação ao controle parental que é mais efetivo. Antes era só em inglês, agora também é em português. E aí servia a português de Portugal, que precisa ampliar e vai a nível a todos os países de língua portuguesa. Por quê? Porque tudo isso é inacessível quando você está falando de um ambiente Brasil. Então, quando a gente fala, houve efetivamente mudanças em relação a isso? Houve exatamente por causa disso. E a próxima a ser implementada, primeiro eles têm lá um plano internacional, plano da União Europeia, que envolve proteger crianças e adolescentes, além do comentário geral da ONU, número 25, que traz todas as diretrizes que envolvem crianças e adolescentes no ambiente digital, e que eles precisam seguir, de algum modo, quem é signatário, né, vai precisar seguir aquilo que a ONU coloca como orientação e instrução em relação a crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente não está falando de excluir do ambiente digital, inclusive porque é um direito garantido das crianças e dos adolescentes estarem no ambiente digital também. Mas como é?
é do mesmo jeito que os adultos? Não, porque não tem como ser, são entes vulneráveis. Então, quando a gente fala desse local, a gente fala de várias modificações. A próxima delas, que está dentro do plano lá de proteção infantil, é saber fazer a verificação de idade que, de fato, seja efetiva. Por quê? Porque hoje você marca ali, é mais de 18 anos? É ou não é? Não. É ou não é? É. E você tem acesso a conteúdos inadequados das várias formas possíveis. A gente está falando desde sites de conteúdo adulto até realmente outros lugares que envolvem jogos, que envolvem várias coisas que são aí danosas, não só a nível de criança e adolescente, mas a todo mundo. Então, o próximo passo dentro desse processo, que é um plano mesmo de proteção de crianças e adolescentes, que acontece hoje na União Europeia, faz parte também de que vai ser implementado em todo o mundo. Por quê? Porque começa por lá, mas se eles não fizerem lá, eles vão levar uma multa bilionária. E aí eles aplicam a nível mundial, porque eles são big techs. Agora vamos lá. Eu vou dar uma de anacrônico aqui agora, porque eu acho que vale a pena, de verdade. Eu não vou dizer o nome do canal nem do personagem, mas minha filha mais nova acompanhava um canal de YouTube em que a presença de crianças nos vídeos era uma coisa extremamente comum. Todos os vídeos eram de brincadeiras de crianças, tá? Depois dessa confusão toda, esse canal parece que está suspenso, né? Caiu, tá lá, não está mais entre nós, digamos assim. Há, sim, uma diferença. Essa é a primeira parte da pergunta. Depois que você responder, que eu vou chegar na parte anacrônica. Há uma diferença de você falar em proteger a criança de acessar conteúdos que lhe são impróprios e, ao mesmo tempo, evitar que essa criança seja objeto de ser um conteúdo para adultos, principalmente em situações sexualizadas e etc. Tá? Isso que você falou está muito claro. Então você chega lá, você tem hoje a rede social para criança, você tem o YouTube Kids, você tem... E aí você começa a ter alguns níveis de controle. Beleza. Por outro lado, a produção de conteúdo ingênua, ela fica muito difícil de ser capturada por um nível de legislação desse, porque você entra num patamar de subjetividade altíssimo. Por exemplo, uma mãe que faz um vídeo trocando uma fralda do bebê e que ela está ali tentando orientar mães a trocar fraldas. Há uma exposição de uma criança ali. Certamente, do jeito que você falou, certamente existem pessoas doentes com esse nível de interesse. Se tem pessoa que se interessa por uma imagem de uma criança, intrauterina de uma criança, imagine uma criança sendo tocada fralda. Então, como é que dá para a regulação chegar nisso que seria, digamos, a exposição indireta, não seria a exposição direta da criança ou adolescente? Como é que dá para chegar nisso? Já chegou. Já chegou? Já chegou a nível de Ministério Público do Trabalho, inclusive, regulamentando e multando o TikTok e o Instagram para conteúdos de crianças e adolescentes que não contêm alvará judicial. Nessa orientação, nesse caso hipotético que você me passou, você está falando de alguém que de algum modo está lucrando com isso. Sim, claro. Mesmo que seja com audiência. Não necessariamente esse lucro vai ser diretamente monetário, mas lucra com audiência, que a audiência gera monetização, principalmente se for no YouTube. Então, a partir desse momento, já existe hoje multas. Não são multas, aí a gente está falando só no aspecto da plataforma, primeira parte, corta para a primeira parte, é um nível de orientação até jurídica, né? De primeira parte, multas às próprias plataformas que estão permitindo que essas imagens, que essas crianças e adolescentes estejam sendo expostas sem alvará judicial. Primeira parte. Segunda parte pais e mães já estão sendo responsabilizados pela exposição de crianças e adolescentes. Tanto existem processos em curso. Qual é o ponto aqui? Existem processos em curso e existem processos que já foi proibido de pais, inclusive uma decisão recente da Justiça do Acre, onde pais não podem expor mais do que o que seria usual, uma foto no aniversário, numa viagem. Sim. Caso contrário, eles vão arcar com multas. Então, eles estão, de algum modo, proibidos. A gente só tinha isso lá em Portugal, do Tribunal de Évora, era uma jurisprudência bem antiga, e agora ela, recentemente, foi implementada no Brasil. Qual é o ponto? Quando a gente fala de processos de criança e adolescente, a gente está falando de quê? Segredo de justiça. Então, na maioria das vezes, a gente realmente não vai ter muito acesso a essas informações, porque elas são realmente feitas para proteger a criança e o adolescente de toda essa vivência que envolve o aspecto jurídico, né, jurisdicional, para que ela possa viver a fase adulta dela sem sofrer os impactos disso. Então, não é que não exista
existe, mas a gente tem pouco acesso exatamente por isso. Porque ou você é do nicho, né? Ou você é extremamente nichado Sim. e trabalha com a área, portanto eu sei sobre essas questões de maneira mais objetiva, mas a gente realmente não tem muito acesso e ampla divulgação. E isso eu nem entrei ainda na seara das lives, das violações e dos menores Eu quero infratores. dar uma marcha ré, porque você falou aí da questão da... Quando você falou do Ministério Público do Trabalho, automaticamente você já traz uma seara de regulação de um microsistema diferente, porque a gente está falando de uma exploração, não é só exploração da imagem, é exploração do Do trabalho. trabalho. Né? Exato. Ou ainda que a imagem como um trabalho. Uhum. Pouco importa essa distinção. Rapaz, a gente passou a vida inteira vendo criança em novela, criança em propaganda. Antes da rede social, vamos esquecer a internet, já existia uma exploração, e aí a exploração aqui não no sentido pejorativo da palavra, vamos até mudar. Utilização. Exato. Uma utilização da imagem infantil, seja em propaganda, seja em novela, seja em filme, seja o que for. Você consegue enxergar um paralelo nisso, ou aquilo do passado não tem nada a ver com o que a gente está falando Tem hoje? tudo a ver. A única diferença é que lá era obrigatório e havia necessariamente a necessidade do alvará judicial para que houvesse essa divulgação, essa comercialização, essa exposição, utilização da imagem. Então, nenhuma criança ou adolescente entrava na TV, entrava na novela, entrava no comercial se não tivesse garantido aquele alvará judicial. Com o advento das redes sociais, ficou nas mãos de todo mundo. Então, o que antes era a nível de fácil regulamentação, porque fácil verificação, né, e análise ali, Sim. que era a nível de empresas, televisão, cinema e por aí vai, agora passa a ser nas casas, nas famílias, em cada celular, na mão de cada pessoa. Então, de fato, não é tão simples assim. Por isso que passa a ser também necessário falar nisso no ambiente das redes sociais. Por quê? Porque é humanamente impossível. Antes você tinha que ir, o quê? Para os grandes conglomerados de publicidade, que envolvem Sim. as grandes redes, além, como eu disse, o cinema. Quando você vai para esse outro universo, é humanamente impossível. Como é que você resolve isso? Com tecnologia. É a única forma. Porque hoje, com inteligência artificial e com todas as análises, essa é a única forma de você chegar nesse lugar. Vai ser difícil? Vai, porque é uma corrida, parece uma roda dos ratos, né? Você tá correndo e estão criando novas formas de burlar e tá correndo. Por isso que eu continuo dizendo que é tão importante que a gente, de fato, tenha um processo regulamentar, regulatório que possa levar essa proteção mais ampla, porque não é possível nem para os órgãos reguladores. A gente sabe que são inúmeros problemas que a gente vive dentro do nosso aspecto nacional, em várias searas. Essa é apenas mais uma. Sim. Então, como lidar isso e como colocar isso como prioridade? Entende? É uma coisa, assim, muito difícil e muito complexa de você pensar a nível de força mesmo, de força do braço. É muito difícil. E daí, para mim, fica muito claro o porquê que é que a força principal de atuação se direciona às grandes empresas de tecnologia e não ao público que as utiliza. Primeiro, por uma questão de inteligência, e segundo, por uma questão de possibilidade. Você não vai conseguir realmente regulamentar todo mundo. É muito mais fácil você regulamentar onde todo mundo está dentro, que no caso Sim. são as grandes empresas de tecnologia. Lá no passado, e você deixou muito claro, as crianças que tinham esse labor na comunicação, elas tinham autorização judicial para tanto. Hoje, isso ainda funciona da mesma lógica? O que eu estou querendo dizer? Se uma família quiser passar ao largo da ilegalidade nessa área, olha, eu vou fazer aqui um canal de conteúdo feito por criança para criança, e eu tenho aqui uma autorização judicial, isso existe, ou até isso já está precisando ser defenestrado por conta da dificuldade de controle? Isso existe, é regulado, inclusive já fiz alvarás judiciais para pessoas que publicizam imagem de criança e adolescente. Estou falando agora do lugar, aspecto prático, como é que as coisas funcionam. Quem publiciza a imagem de criança, seja o perfil de maternidade, que é a mãe que gera aquele conteúdo junto com as crianças, seja a própria criança, que já é, na maioria das vezes, já está mais adolescente, né? Mas também envolve a criança, de algum modo ela tá amparada por um adulto, mas ela mesma já produz aquele conteúdo. Já fiz e faço alvarás judiciais. Por quê?
A que serve o alvará judicial? Primeiro, que existe uma análise do Ministério Público. Segundo, que você precisa colocar muito claramente o tempo de exposição, se aquilo não está interferindo no aspecto escolar ou na vida organizada, assim, o tempo determinado para aquilo. Por quê? Ali é uma maneira de manter protegida a criança naquele sentido. O que aconteceu com canais aí, como você mencionou, o canal que caiu, né? O que aconteceu é que ali havia publicidade velada, porque a publicidade voltada para crianças não é permitida. E a gente já está falando de direito do consumidor. Então, ela não é permitida, ela é realmente irregular, é ilegal. Então, a partir do momento em que você faz o unboxing, que é aquela abertura de presentes, Sim, aquela você tá abertura de coisas, divulgando. você está fazendo, e a publicidade é direta para a criança. Porque quem é que consome aquele brinquedo? Não é o adulto, não é o pai. Não adianta você Sem dizer que está dúvida. mostrando para o pai, você está mostrando para a criança. Então, isso gera na criança aquela ideia. E que já acontecia, já acontece na TV ainda hoje, só que é dentro de um ambiente regulado, é diferente de como a gente está falando ali, geralmente é de uma forma, e como está acontecendo nas redes sociais é de outra forma. Então, não é que não seja mais possível, é possível, mas cada vez mais produtores de conteúdo, influenciadores, youtubers mirins, influenciadores mirins, precisam se atentar, porque mesmo após esse crescimento todo, eles ainda estão, e aí já conheço alguns casos, sendo processados, está sendo solicitado pelo Ministério Público o alvará judicial daquela publicidade específica, e aí responsabiliza o pai e a mãe e responsabiliza a marca. Rapaz, sabe-se Deus por quê? Acabou. Rapaz, internet é uma loucura, viu, Mikael? Essa semana Acho que ele tá apareceu pra desestabilizado, mim. viu, Mikael? Apareceu essa semana pra mim, no meu feed de YouTube, porque tinha a ver com a questão de fitness, etc. Uma figura chamada o cara é o fechador de live. Uma coisa dessa assim. Ele é um encerrador de live. Que era um cara que entrava em lives das pessoas e oferecia dinheiro pra pessoa encerrar a live que ela tava fazendo. Olha que loucura. Velho, só de ouvir isso, pra mim isso é já uma doença que eu não consigo entender. De verdade. Deus me perdoe. O que faz uma pessoa pegar o dinheiro suado dela? Também pode ser que não seja suado, né? Tem isso. Às vezes não é suado. Por que eu tô dando essa volta? Porque isso acontecia com uma força muito grande. Esse encerrador de lives atuava junto aos vídeos feitos pelos jogos online. Então eram aquelas lives feitas enquanto a pessoa joga. Uhum. E eu comecei a perceber, eu assisti um vídeo de 20 minutos falando desse cara, desse encerrador de live. Todas as vezes em que ele aparecia, era um vídeo de uma adolescente jogando. Ou seja, eram adolescentes fazendo lives dos seus próprios jogos. Uhum. O que me trouxe a minha amostragem naquela, tá? Então, se a minha amostragem naquela, eu só posso tirar um percentual daquilo dali. 95% das pessoas que estão fazendo live jogando são adolescentes. A gente foge um pouco da figura muito infantilizada, a criança, e parte para uma figura que ela é quase um adulto. Não é porque não é ali uma menina de 12 anos, normalmente é uma pessoa um pouco mais velha, já está com seus 15, 16, 17 anos de idade. A atividade que está sendo praticada ali talvez também seja praticada por adultos, e eu imagino. Também existem adultos que jogam e transmitem, não tenho dúvida disso, mas a experiência que eu tive de ver eram praticamente só os adolescentes. E aí você começa a ficar num lugar meio nebuloso ali, de você olhar e falar, porra, mas isso é permitido? Porque veja, ali não está acontecendo a sexualização daquela criança, ali não está sendo levado a ela um conteúdo indevido. Uhum. Ela está produzindo um conteúdo, e aí eu, como advogado do que você me disse até agora, consigo olhar para essa situação e pensar o seguinte: existe dinheiro envolvido nisso, existe atividade remuneratória envolvida nisso. Se existe, eu vou precisar trabalhar com autorização judicial para que aquele adolescente esteja naquilo ali. É isso aí? Existe. Então acabou essa plataforma. Eu não vou dizer o nome de uma não aqui, mas que certamente você sabe qual é, que só transmite o pessoal que joga praticamente, e todos eles são adolescentes. Vai fazer como? Existe, é um universo gamer e eles são Isso. altamente remunerados.
Aí, na maioria das vezes, eles também contam com a vara judicial. Por que antes não contavam? Porque não estava o assunto em alta publicizado. Mas, com o advento da adultização de toda a exploração de todo o vídeo, eles também já estão sendo responsabilizados. Mas uma grande parte da indústria gamer já lucra com isso e já monetiza Há muito tempo, há né? muito tempo. E agora vai sofrer um revés aqui no Brasil, porque se deixar na mão do Ministério Público, ele vai ter condição de... Se o cara do Ministério Público quiser entrar nessa plataforma, fazer um cadastro e assistir 20 vídeos de adolescente transmitindo, ele quiser entrar com ação contra os 20 pais e mães dessa galera, ele vai fazer isso, né? Vai. Na verdade, a depender do contexto, vai contra o próprio adolescente, né? Aí que já responde a depender do que ele tá fazendo lá dentro. Porque a gente tanto tem esse universo que eles estão apenas transmitindo online, mas a gente tem o lugar onde eles estão praticando cyberbullying e que é crime atualmente, então eles também vão responder por isso. A gente tem o universo do aliciamento, onde eles estão lá dentro e lá dentro tá acontecendo um aliciamento contra outros, não eles especificamente, porque eles estão só mostrando, né? Mas até dentro do próprio jogo online existe um aliciamento. Então, é um Desculpa universo... interromper, é o Bruxo Fecha Live. Acabei de pesquisar aqui no meu celular. Não É o conhecia. nome do cara, Bruxo Fecha Live. E Tá. vou lhe dizer, Mikael, dos momentos do vídeo era um adolescente que devia ter 15 ou 16 anos no máximo jogando. Esse cara apareceu. Chute aí, Mikael, quanto é que ele pagou para encerrar uma live? 50 mil reais. Já teve 70 mil reais. Era de um cara maior de idade. Mas essa Meu galera, Deus. qualquer livezinha assim era 2.500, 5.000, 7.000. Ou então eu quero entrar e falava, ó, encerra essa live aí, ele paga o X, cara, tá bom. E aí ele paga, ô galera, eu tenho que ir embora, tal. E ficava por isso mesmo. Claramente a lógica dessas plataformas, elas envolvem, obviamente, angariar visualizações para aquele conteúdo. Sim. E com base nisso remunerar a pessoa que está produzindo o conteúdo, Exato. tá? Eu queria que você falasse um pouco como é que dá para resolver um pepino desse quando é ao vivo. Porque o que tá lá na plataforma colocado, você pode chegar e tirar. Chega lá, a plataforma fala, ó, plataforma, isso aqui tá errado, tire. Exato. Quando é ao vivo, me conte aí como é que resolve um BO desse. Ponto. Agora eu vou entrar no universo do direito digital. Por Né, favor. pra gente ter essa noção. Nada que se faz na internet se perde da internet. Como eu falei, existe a pegada digital, o Sim. rastro digital, mas tudo é documentado e está ali posto, seja por IP, seja pela porta lógica, todo o universo digital que é feito, seja mesmo na aba anônima, que muita gente acha que está protegido colocando na aba anônima, que está protegido colocando um VPN, que está protegido por trás de um perfil fake. Ninguém tá protegido de Nada zorra nenhuma, disso- né? Tudo é visto. Tudo é visto, tudo é muito bem mapeado. Então, nada disso está oculto no ambiente digital. O problema do online é que, se não houver alguém regulamentando, alguém com as regras claras, alguém que está infiltrado fazendo uma investigação, vai ser mais difícil disso ser, de fato, denunciado para que caia. Mas se houver uma única denúncia, se houver uma notificação à plataforma e ela não derrubar, já existe ali um direito em que pode ser solicitada ali mediante a justiça. Por quê? Porque ela sabia daquilo, não excluiu, logo ela deixou em risco crianças e adolescentes. Obviamente, depende dos contextos e qual é o que está acontecendo naquele universo. Claro. Quando a gente vai, aqui a gente está falando de ambiente aberto, quando a gente vai para ambientes criptografados, o que é isso? WhatsApp, Telegram, Discord, é um outro universo. Porque o ambiente criptografado não é que ele não tenha o IP, não é que ele não tenha todo o acompanhamento e tal, mas algumas dessas plataformas por si só já são feitas para Evitar o controle. evitar o rastro. Por quê? Porque são criptografados. O que é isso? Vai manter um sigilo, um anonimato entre 500 mil aspas, tá? Que a nível técnico a gente pode aprofundar muito, mas eu não quero chegar nessa seara, porque imagino que a gente não esteja falando necessariamente com pessoas do universo do direito digital. Sim. Então, a nível mais simplório, mais senso comum do direito, dentro do ambiente criptografado existe uma proteção maior ali daquela identidade. O que estamos vendo hoje no Brasil? Foi criado um núcleo de observação, agora de crimes digitais, o NOAD, pela Secretaria de São Paulo, que hoje é coordenado, inclusive, por Lisa Savariego, que é a delegada responsável, onde eles estão atuando diretamente em conteúdos e lives que estão sendo feitas dentro do Discord. Aí eu vou abrir agora outra caixa de Pandora. O que está sendo feito nesse universo? Você falou do universo gamer.
Dentro do Discord, esse universo ultrapassa o game. Ele começa pelo gamer, porque aquele espaço ali tá tendo chat online, o aliciamento acontece. Roblox, Free Fire, todos Sim, esses sim, 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 universos sim, sim. digitais aí de jogos online vai começar ali. Eles vão levar para o servidor lá do Discord, só que lá entram as panelas. Então, dentro das panelas, começa um aliciamento, e aí é uma indústria mesmo, tá? Porque o interesse deles é lucrar com isso. Por quê? Porque quem vai assistir essas lives paga para assistir essas lives. E as lives são, na maior parte das vezes, de automutilação, violência contra animais, violência contra eles próprios, e chegamos até ao ex-virtual. Gente, que É loucura. nesse nível. E aí o núcleo, que é o NOAD que eu te falei, tem hoje atuado diretamente para evitar que essa situação se concretize. E aí eles atuam diretamente. Derruba a live, pede a plataforma, paga, cancela, e aí eles têm todos os dados, e dali sim, eles vão chegar em várias dessas pessoas que estavam participando, porque quem pagou para assistir vai ser responsabilizado, Claro. quem ativou a live vai ser responsabilizado, quem aliciou vai ser responsabilizado. Então, atualmente a gente já está vendo esse tipo de acesso. Só que o que a gente está falando? A nível São Paulo, Secretaria do Estado. Se isso não for algo feito a nível nacional, com essa força e urgência necessária, a gente não vai ter uma proteção efetiva, porque está acontecendo o tempo inteiro. Inteiro. Inclusive, já queria deixar aqui de Por favor. indicação esse livro aqui, Aconteceu com a Minha Filha. E é mais ou menos esse caso que eu contei. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Aconteceu com a minha filha. Foi um pai que chegou ao momento de receber da filha um pedido de socorro porque ele encontrou ela dentro do banheiro se automutilando. Então foi um nível absurdo, já muito sério. Ele encontrou depois fotos e vídeos e ela atentou contra a própria vida. É uma situação muito difícil, mas assim, eu recomendo para todo pai e mãe que tá vendo aqui, independente se você é da área do direito, independente se você se não conhece, é intergeracional, você está ali no Baby Boomers ou você está aqui já na geração alfa, beta, precisa conhecer isso aqui. Porque aqui conta um tanto do modus operandi, só que é numa linguagem mesmo da vivência. Você precisa saber a que nível a gente está tratando da coisa. E ela é muito profunda. Então, nesse nível de lives, dessas coisas, a gente está falando desde o básico ali, que está só atraindo naquele universo gamer, mas a atração da atenção vai sempre resultar na remuneração de alguma forma. E a gente já sabe a quem serve. Rapaz, sempre a gente vai falar de um caráter econômico, financeiro por trás de alguma coisa nesse sentido, né? As coisas não acontecem exclusivamente pela lascívia, pela doença, não é só por Hum. isso, né? Não. Inclusive porque são empresas, como eu disse, são empresas. Quando se fala de empresa, você fala do quê? Do comercial, do vendedor, de quem tá ali, o SDR, né? Dependendo de como você está falando, a nível Sim, empresarial da coisa, você sabe que existem vários setores, o financeiro, contábil. Quando se fala nesse universo, é exatamente assim que funciona. Claro que a gente está falando de uma quadrilha, de uma organização criminosa. Sim, estamos falando. Mas é organizada assim. Tem a pessoa que está ali só responsável por captar, cooptar sim. a criança ou adolescente, aliciar, que ali a gente chama de grooming, para depois gerar o sexting ou sextortion, que daí vai começar a ter uma relação e gerar confiança daquela criança, daquela adolescente. E eu falo de criança porque criança mesmo, de 5 ou 6 anos, faz. Para você entender que a maneira de manipular o grooming, ele é uma maneira de manipular que na maioria das vezes não é do nível de consciência, é adequada até à linguagem da criança. Sim, A claro. Eu título imagino de que seja um exemplo, negócio profissionalizado. a título de exemplo. Ah, eu tô aqui com a minha calcinha. Ela é da Hello Kitty. A sua é do quê? Deixa eu ver. Você acha que essa criança faz uma foto porque tá consciente do que a pessoa quer? Não, com certeza não. Jamais, É. jamais. Mas é essa maneira de aliciar, a depender da maturidade do Estado. Depois do momento em que tem essa imagem, aí começam todos os níveis de ameaça, até produzir as imagens, que nós chamamos as imagens autogeradas, ou levar a essas lives. E aí você vai, dentro dessas lives, são as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Rapaz, E fico enjoado só de ficar de imaginar, pô, que é doido, negócio da porra, eu velho. fico assim sorrindo, porque a gente tem que tratar com. Enfim, a gente tem que levar uma vida leve, digamos assim. Mas a minha corrida hoje, Rafael, é exatamente para saber como eu vou fazer quando acontecer com a minha filha. Porque não é que criança, é quando. Não é uma vez.
pode acontecer de várias formas diferentes. Existe aqui, para quem é do direito, né? Para apresentar aqui quem tá assim, meu Deus do céu, que eu preciso saber alguma coisa sobre isso. E agora, eu vou fazer o quê se acontecer, né? Com meu filho, com minha filha. Eu indico, inclusive, esse livro aqui, ó. É de Moacir, é um colega nosso, é da da promotoria, Moacir Silva. Foi a tese de doutorado dele, Crianças no Ambiente Digital, Riscos, Oportunidades e Repressão a Ilícitos no Mercado da Atenção. Aqui, ele fala basicamente do que eu mencionei para você da tabela internacional, tabela Core. Então, ele faz um estudo aprofundado de cada uma das fases, de cada um dos aspectos da tabela que apresentam os riscos online que crianças e adolescentes vivem. Só que aqui é um aspecto também que aprofunda mais no sentido do direito, né? Porque é uma tese de doutorado. Então, traz para a gente uma perspectiva mais ampla de que não é porque houve um tipo de violação, que às vezes foi só porque abriu um unboxing ali e ela foi, de algum modo, influenciada a comprar, o pai e a mãe comprar aquele brinquedo, até uma coisa dessas, que é muito mais grave, muito mais séria, que pode levar... Se fosse só unboxing influencial comprar alguma coisa, tava tudo maravilhoso, né? Do jeito que essa loucura que você tá falando aí Rapaz, é preocupante. Agora, você tocou num ponto que eu acho mais assustador ainda. Na sua ideia, então, não existe como escapar. Porque vai acontecer. O que existe é você tentar fazer uma contenção de danos, digamos assim. Eu digo que a gente consegue minimizar, mas a gente não consegue evitar. É assustador dizer isso. Do lugar de especialista, inclusive. É assustador dizer isso. Mas eu lhe digo com total clareza que é impossível evitar. Completamente é impossível. A gente consegue minimizar. Porque imagine que a gente está falando de 18 anos de uma vida até se tornar adulta. Se para ter acesso a um conteúdo inadequado, para viver um risco no ambiente digital, é necessário apenas 19 segundos ou 2 cliques no celular ou no tablet, se não houver nenhum nível de segurança e de proteção, tá? Assim, não sei nada sobre isso, entreguei o celular, 2 cliques ou 19 segundos. Qual a chance disso acontecer, mesmo que ela tenha o próprio celular e você tenha entregado com todo o controle, com tudo certinho, foi na casa da avó e pegou o celular da avó. Foi na casa do amiguinho e a família não fez esse controle. Sim. E até pouco tempo estava na escola e tinha celular na escola. Então, até a lei de celular zero nas escolas, a lei 15.100, também serve para essa proteção. E muitos pais estão, na maior parte das vezes, confrontando a escola, não faz a menor ideia. Por isso que eu lhe digo que é de um lugar de inconsciência, infelizmente. Foi isso que mais me chocou quando eu fui estudar. Lá, eu nem mencionei aqui, né, mas fui estudar, fiz formação em Direito da Criança na Universidade de Coimbra. Então, quando eu fui vendo esse universo, já existiam vítimas no Brasil, mesmo de coisas que estavam acontecendo em Portugal, já existiam vítimas nos Estados Unidos. E eu fazia, por que é que a mãe e o pai não estão sabendo disso? Por que é? Eu tive numa aula recentemente, acho que foi ontem. Acho que foi ontem mesmo, porque minha memória realmente tá, né? Tá, porra. Eu acho que foi ontem que eu tive uma aula com o professor Fred e ele trouxe uma frase que não tinha nada a ver com a aula em si, mas que vai muito no sentido do que você está falando aí. Existem níveis de ignorância que são tão altos que você nem sabe que você é ignorante naquilo, né? Então, eu conversando com você aqui agora, eu nem sabia o quanto eu era ignorante sobre essas questões de proteção de criança e adolescente no mundo virtual até o presente momento. Hoje eu já sei o quanto ignorante eu sou. Perceba, isso é uma evolução, não é uma involução, não. Sim, claro. Sério. A gente só protege do que a gente conhece. Isso, e assim, ó, eu posso falar a mesma coisa pra, sei lá, direito previdenciário. Eu sou tão ignorante que eu não sei nem o quanto eu sou ignorante de previdenciário. Sim. Talvez eu tenha que aprender muito e passar, porra, bicho, falta muita coisa pra entender. Sim. Zero. Eu sou realmente nesse nível de... E a impressão que eu tenho é que a grande maioria dos pais e mães são ignorantes no sentido de não saberem nem o quanto eles ignoram. Exatamente. Nessa perspectiva, aí, trazendo um pouco a coisa pro lado de cá, como é que você acha que o profissional do direito pode ajudar? Porque, veja, o problema ele transcende a questão jurídica em N níveis. O jurídico é um parâmetro pequeno dentro desse universo inteiro. Mas você, por exemplo, é um profissional do ramo jurídico. Como é que
para essa questão da prevenção, daqui a pouco eu vou chegar em outro ponto. Você acha que o profissional do direito pode ajudar a minimizar o problema? Vou dizer o lugar que eu cheguei primeiro, pra você Sim, entender a que claro. nível a coisa chegou. Dentro dessa trajetória, como eu mencionei, eu cheguei aqui, falei tudo lá na Europa, cheguei aqui e foi aí que eu finalizei direito, mas antes de finalizar, como já tinha formação, uma outra formação, já consegui atuar como perita no caso, né? Então, eu cheguei e atuei em alguns casos, que envolveu exposição da imagem, que envolveu gravidez, envolveu várias questões, assim, a âmbito nacional. Esse é um ponto. Atuando e estando no universo do direito, estando no escritório, chegaram 2 casos extremamente graves de perda da própria vida, de adolescentes. Foi nesse momento que eu vi que o direito por si só não bastava. Então, hoje eu tenho uma empresa focada em educação digital, voltado para escolas, pais e profissionais da infância, com outros profissionais de outras áreas, porque é impossível do direito esgotar. Então, é uma pessoa da área de tecnologia e cibersegurança, uma psicóloga especialista na área e que lida com isso clinicamente todos os dias com famílias e com adolescentes, com crianças. Uma outra advogada que é sênior na área e tem uma perspectiva nacional. Eu venho com perspectiva internacional e de redes sociais também, por ser minha atuação. Então, eu entendo um tanto da comunicação. É nesse nível de saber que a gente não vai resolver só com direito. Mas como a gente pode fazer hoje? Além de entender, se aprofundar, é urgente. Não é mais uma coisa que você... eu não sou dessa área, não vou me tocar. Porque todo mundo é mãe e pai. Quase todo mundo, assim, Sim, claro. Né? todo mundo é Numa dessa idade área. média. Todo Numa mundo idade é média, dessa área. todo mundo de algum modo está imerso. Mas quando você vai para o universo digital, de criança e adolescente, se você é trabalhista, se você é de outra geração, mas você tem filho, é sua obrigação saber. Para quê? Primeiro, para proteger, para saber com o que é que você está lidando, porque você só protege o que você conhece. Segundo, para que a gente saiba entrar nos debates corretos e evite apontar o dedo com situações que estão acontecendo a nível de debates legislativos e outras coisas e não politizar a história, porque senão você está dando um tiro no próprio pé. Fundamental isso aí. Entende? Então, acredito que vem muito desse lugar da gente tomar consciência, porque se a gente tem eu recebia muito essa informação quando eu estava na faculdade, né? Vocês precisam sair do contexto da conversa de esquina, da conversa de bar, e vocês precisam sair para um debate profundo, para um debate mais científico, um debate mais relacional e técnico. A gente não pode ficar na superficialidade quando se trata desse universo. E aí, claro, a gente tem N jeitos de fazer isso. Quem está no ambiente institucional, que está dentro, sei lá, do Ministério Público, tem a sua possibilidade de agir de um modo. Quem está no ambiente acadêmico tem a sua possibilidade. Quem está atuando na linha de frente tem a sua possibilidade. Quem está lá no aspecto legislativo também tem. A gente tem o que a gente precisa. Das mãos, unir forças. Porque não é para ontem, não. Não é para ontem mais, não. Já passou. A gente não tem mais... como deixar para depois. Não tem como ignorar. Eu queria... A gente tá indo pro finalzinho, eu não queria deixar de falar de uma parte, porque aí ela fica mais jurídica, talvez. Tá. E que é a gente falar um pouco da galera que tá fazendo a coisa certa. Uhum. Porque do mesmo jeito que a gente tá falando aqui, e houve, né, essa conversa nossa se gerou em cima das discussões um pouco mais... Nos propusemos aqui aprofundar com você isso, mas essa conversa ela foi gerada por abordagens mais rasas que a gente tem visto nas últimas semanas na internet sobre isso. Mas há um outro lado da moeda que é o pessoal que está fazendo a coisa do jeito certo. Uhum. E agora eu estou falando aqui especificamente da questão da criação de conteúdo. Né? Então você tem ali crianças e adolescentes que estão produzindo conteúdo já estavam produzindo conteúdo. Da maneira correta, que não tem uma conotação ou que a priori não aparenta que prejudica o desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente. Enfim, o lado da moeda de quem tá fazendo a coisa com o olho no bem. Tá? Vamos tentar manter essa... Se é que é possível. Porque até quem tá fazendo bem fala, rapaz, na verdade era não sei o que, mas não tô querendo chegar nesse ponto, não. Tava sendo monetizado. Pois é. Óbvio que se você tem uma criança que está fazendo conteúdo em uma plataforma de vídeo para que aquilo seja uma fonte de renda para a família dela, você está falando de uma questão comercial envolvida, óbvio, mas isso também pode ser feito da maneira correta. Sim. Esse é o ponto, né? Sim. Então, eu queria primeiro que você pudesse passar para quem está vendo a gente agora
O que poderia ser dito que é a maneira correta? Olhe, o cara que tá vendo a gente aqui fala, rapaz, meu filho, adolescente, tá trabalhando, fazendo live de joguinho e eu deixei, mas eu supervisiono isso, aquilo, papapá, a gente tem um monte de regra aqui, tal. Rapaz, como é que eu posso saber se eu tô fazendo a coisa dentro do que deve ser feito ou não? Os combinados não saem caro. Então já começa pelo combinado. A partir do momento que a gente envolve dinheiro, às vezes os combinados são um tanto desequilibrados. A gente já viu o caso Larissa Manoela e a gente viu o Sim, caso sim. Maísa, digamos assim, que são os dois opostos. Em pais extremamente cuidadosos, que cuidaram da saúde mental, que cuidaram do patrimônio, que permitiam a ela ter acesso, entre aspas, de acordo com a maturidade dela, mas de usufruir daquilo que ela gerou e que modificou a realidade de toda a família a nível econômico. Claro. E nós temos o caso Larissa Manoela, que não permitia, que a gente viu toda a polêmica na época, assim, né? Já esfriou. Agora o assunto é mais adultização, digamos Sim. assim, mas que demonstrou que esses pais usufruíram muito mais e se usurparam mais na imagem do crescimento e do avanço dessa criança, da criança e adolescente, e agora adulta, né? Mas que gera um conflito familiar. Então, primeiro lugar, o do combinado internamente. Por quê? Porque se muda um tanto a relação, ela se torna um pouco mais complexa, porque aí se torna uma relação que também envolve trabalho. É. Mesmo que a gente mencionar é trabalho, não é exploração necessariamente, mas é trabalho, porque você vai produzir em troca de remuneração. E não existe outro nome para isso, é trabalho. Sim, lógico. Então, quando se torna essa relação, a gente já tem que tomar cuidado. Então, qual é o passo a passo? Primeiro, não se perder do lugar de pai e mãe. Se a gente está falando de um menor de idade, não se perder do lugar de pai e mãe. E não existe equação correta para isso. É Sim. de acordo com É. a educação, os princípios e valores de cada um. pessoa. Manter, obviamente, se envolve produção de conteúdo com marcas, publicidade, alvará judicial. Se vai realizar mudanças, que isso envolve uma mudança significativa na vida econômica da família, reservar o percentual específico e deixar na conta da criança para que ela lide com isso na fase adulta, e isso é o direito dela. A gente não está falando nenhuma bondade dos pais, não, é o Sim. direito dela, para que seja usufruído o mínimo. Por quê? Porque o pai e a mãe têm que continuar trabalhando. Não é porque esse é o papel Sim, dos sem pais, é dúvida. cuidar, são responsáveis em todos os aspectos. A gente já conhece qual é a responsabilidade parental. E, óbvio, se existe alguma modificação a tal ponto, né? Muitas vezes a mãe, o pai, a mãe, né? Na maior parte das vezes, precisa abandonar a carreira que tinha para seguir com a filha, porque a agenda, porque não sei o quê. Várias coisas vão alterando a dinâmica familiar. Mas isso de um modo em que essa criança consiga ser criança, que esse adolescente consiga ser adolescente. Qual é o recortezinho, assim, básico que a gente precisa lembrar nesse contexto? Que está gerando uma pegada e um rastro digital. Se a gente fala de uma fase da vida que, além de vulnerabilidade, é um momento em que você está amadurecendo, documentar tudo isso na internet pode sofrer danos eternos. Então, isso também precisa ser cuidado, muito cuidado, para que você saiba o que você está abrindo mão. Por quê? Porque a cada escolha uma renúncia. Então, se você abriu mão de alguma coisa em razão de uma outra, você precisa saber com o que você está lidando. Mas o maior lugar é esse de tomar, de fato, consciência. Eu diria, inclusive, não estou puxando sardinha para o meu lado, não, porque não existe só eu que faça isso no Brasil, mas eu diria também que contar com ajuda especializada, seja da parte psicológica, seja da parte educacional, seja da parte do direito, para trazer segurança jurídica, porque é lidar com uma situação muito nova e que se atualiza o tempo inteiro. Então, às vezes você está passando por tudo isso, está vivendo tranquilo, existe um cancelamento. E aí, como é que você lida com essa crise? É necessário fazer uma gestão de crise que envolve N situações. E aí, aquela criança ou aquele adolescente está preparado para lidar com um tanto de hater, ou com as ameaças, ou a depender do contexto com que vai viver? Então, assim, regra básica, eu diria que é o combinado e saber manter essa relação familiar, independente dos aspectos comerciais. Mas, além disso, isso aí a gente está falando apenas do aspecto de comercialização, né? De produção de conteúdo. Mas existe N fatores. Acho que o lugar do pai e da mãe continua sendo o lugar de cuidado e de ter conhecimento para saber do que está cuidando, porque a gente só protege do que a gente conhece. Para a gente realmente finalizar, agora que é uma questão mais. A gente vai falar agora de um ponto mais só jurídico.
desde que isso virou esse turbilhão recente, a gente acompanha lendo notícias de uma série de canais e etc. que foram derrubados, cancelados, impedidos de continuar suas atividades normais. Isso para mim é o verdadeiro suco de Brasil. É o pessoal que olha uma notícia e fala, rapaz, eu preciso resolver isso aqui, pelo amor de Deus, olha. Não, mas peraí, tem que analisar um por um. Não, 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 não. Arranca tudo aí. Então o cara chegou lá, não sei se ele chegou e rodou uma tecnologia que identifica a presença de um menor de idade em um vídeo e derrubou a porra toda. Ele pode ter feito isso, não sei. Uma precaução. Enfim. A coisa tomou uma proporção imensa. Né? Todo mundo que está se vendo numa situação de ter sido banido, desligado, cancelado, por conta de, em seus vídeos, contar com participação infantil. Não vou entrar aqui na seara de quem estava com alvará ou não estava, estou falando no geral. Esse pessoal também, algumas dessas pessoas que estavam andando da maneira correta, elas podem buscar os seus direitos contra as plataformas, né? Isso, fala um pouquinho disso aí, por favor. Com certeza. Aí o universo do direito digital serve exatamente a isso. Aí contestar. Por quê? Porque foi uma decisão arbitrária. Sem o direito de falar sobre tá certo, tá errado, e aí tem alvará, não tem alvará, existia como é que eu posso dizer? A cessão do direito por parte da mãe, do pai, eles tinham conhecimento, eles serviam, estava tudo certinho. Não pode ser arbitrário. Então, dentro do ambiente jurídico, existe processo contra as plataformas, seja liminarmente, ou seja, dentro de um processo que tem um andamento todo, que muitas das vezes é rápido, né? Só que agora com essa situação toda, a gente está falando de algo mais complexo, que vai envolver o Ministério Público necessariamente. Perguntando porque a gente pode estar em um momento de termos famílias e mais famílias lidando com um caos do seu sustento por conta desse tipo de situação. Né? Sim. Então, também existem as pessoas que fazem as coisas da maneira correta, claro, e que estão sendo jogadas no balaio dos santos pagam pelos pecadores, né? Exato. Tanto você vai poder atuar para retornar ao canal, ou você vai ter que fazer uma reanálise para identificar se existiam pontos ali que eram inseguros para que esses sejam apagados, para lutar pela monetização, ou saber se vai ser desmonetizado aquele canal, porque, estava fazendo isso porque era por diversão ou era por dinheiro? E tinha alvará, não tinha alvará, né? Apesar de você não ter mencionado isso, mas tudo isso vai entrar no bolo. Quando esse for fazer uma análise jurídica do caso, tem que saber se esses passos estavam sendo cumpridos. Existia uma conta onde era em nome dessa criança para que ela tivesse acesso quando ela fosse maior de idade, ou então essa criança que aparece, mas que é de famílias, né, que não é necessariamente filho, que faz parte do canal, como muitos existem aí, né, outras que participam ali como se fosse uma escolinha, como se fosse isso aqui, tem várias formas, né, de que existe essa produção de conteúdo. As famílias tinham autorizado, não tinham autorizado, existe, sei lá, fizeram o quê? Tem que avaliar todo o contexto jurídico também, obviamente, mas existe sim a possibilidade, e todas elas, inclusive, recomendo que vão à seara jurídica para reclamar os seus direitos e saber entender qual é aquele ponto, porque ela não pode ser automaticamente retirado todo o seu direito, cerceado toda a seu poder de... Inclusive, é porque entra a liberdade de expressão aí. É um dos aspectos da liberdade de expressão de também. Trabalho, Trabalho, é expressão, são vários contextos que vão ser colocados aí, discutidos juridicamente, no momento em que vai solicitar a reativação desse canal. Então, se vai passar por uma análise do Ministério Público, se vai comprovar através das provas, né, que tudo estava regulado, estava certinho, estava tudo cumprindo os seus requisitos legais, e a partir daí, sim, tem uma reanálise, se vai voltar, vai ativar, vai reativar, mas tudo isso no curso do processo. Aí é uma discussão que a gente só vai ficar sabendo se atuar, né? Porque é em segredo de justiça. Lógico. Ninguém fica sabendo do resultado depois, né? Exatamente. Difícil. Mas é essa situação. Então, sim, todos eles estão sendo... Inclusive, tenho advogados que eu conheço que lidam com canais grandes, de grande impacto, que envolve criança e adolescente, que já ingressaram com a ação. Que faz parte, que são os tutores, né? São os procuradores desses canais que já ingressaram com a ação. Então, a gente vai ver lá na frente. Fique sabendo de algumas coisas de bastidores, depois eu conto. Não, sempre tem uma informação. Principalmente o pessoal que trata disso de maneira mais acadêmica, como você também.
eu entendo e defendo, porque não é só nessa seara que existe segredo de justiça, mas para fins acadêmicos a informação tem que Sim, chegar, sim, né? Porque claro. aquilo não pode, ele não pode ser um segredo pro bem e pro mal, tem que ser um segredo pro Exatamente. bem. Não Exatamente. pode ser um segredo pro mal, algo que impeça de você desenvolver algo melhor para aquilo pro futuro, né? Então algumas Exato. informações É. eu De acho maneira justas que cheguem, anonimizada e exatamente. academicamente falando, a gente tem como ter Isso. acesso para que daí a gente saiba, inclusive, como atuar. É uma troca mesmo entre É, profissionais, né? é, é. Não é uma coisa que você está pessoalizando nem informando quem de fato é o cliente. É exclusivamente sobre os aspectos jurídicos do caso. Pô, Fara, obrigado, viu? Foi massa. Não sei se você gostou tanto quanto eu, quanto a galera que tá assistindo, mas eu fiquei tão informado quanto aterrorizado. Oh, meu Deus. Hoje já entrarei em vários níveis de pesquisa para ver como estão os meus controles em relação às minhas filhas por conta desse negócio, porque eu sempre me achei relativamente precavido, mas já vi que não existe, nunca existirá um nível de precaução suficiente, né? Quanto mais você puder ser, melhor, e ainda assim será pouco. Então tem que estar sempre correndo atrás do prejuízo. Tomei um susto horroroso. Mas aprendi demais e acho que é o principal do que a gente traz para o pessoal aqui. Assistir, aprender e aprofundar um pouquinho determinadas conversas para a gente não ficar com a informação só do que tá fácil ali, das manchetes, dos cliques, que às vezes escondem muitas informações. Você mesmo colocou as discussões mais polarizadas. A gente tentar tratar a coisa de uma maneira um pouco mais técnica e científica. E eu achei que você fez isso muito bem. Obrigado, viu? Bom, fico muito feliz. Sinto muito ter gerado esse desconforto, mas infelizmente A culpa não é sua, né? A quando culpa é a do gente, mundo, né? quando a gente vem para esse lugar, é uma discussão que acaba gerando esse medo, essa ansiedade, essa sensação mesmo, porque é o medo do novo, que todo mundo tem naturalmente, assim, de ver que é um universo novo e quem é que é o principal que a gente quer fazer é proteger os nossos, né? Sim, Principalmente claro. nossos filhos. É natural o sentimento, mas sinto muito ter gerado esse Não. sentimento. Veio do lugar de tentar levar a consciência para proteção. Imagina aí que alguém de casa também esteja passando por isso, mas quero dizer que calma, não está tudo perdido. Existem maneiras de conseguir aprofundar o conhecimento, saber como proteger. Diga sua rua, o pessoal que quiser E aí conversar, falar sobre o tema. Se, perfeito. se, se coloque aí, por favor. Não é uma coisa, um caso perdido, não. Um caso a ser estudado, todos eles estudados. Obviamente, pode contar comigo, pode contar com o meu apoio, seja para auxiliar em parceria, seja para consultoria, seja para o que for. E o @Fara Diniz não é um nome comum, né, meu povo? Eu sei que não é um nome comum. FARH. É tipo Sara, só com F. Fara Diniz. Tem também o da empresa GPS Conexão Segura, que orienta principalmente escolas. Hoje a gente está fazendo esse trabalho para escolas, pais. E eu tenho aqui para famílias, sei que pode não ser o público fim, mas eu também tenho um cursinho rápido, um curso rápido, mais prático ali para a pessoa ter as primeiras noções. Acho que aqui eu até aprofundei mais em relação ao direito em si, porque a ideia é levar para as famílias. Mas de repente você está no nível de inconsciência total, você quer saber, tá ali no link da minha bio. E conto com vocês, obviamente, para colocar nos comentários qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Vai ser um prazer ajudar. Galera, se você gostou, pode clicar aqui, deixar a sua curtidinha. Se você gostou muito, você se inscreve no canal, porque toda semana você recebe aquela informação, se você ativa o sino, de que um episódio novo chegou. E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Semana que vem tem mais podcast aula extra para vocês aqui. Valeu, obrigado, tchau.